Caros senhores, sejam bem-vindos ao primeiro Histórias de Quinta. Eu espero que essa série dure bastante, tá? E a minha ideia aqui é falar sobre algum assunto da matemática e da física, tá? E eu quero tentar trazer o olhar de quem sabe do assunto, mas questiona como se não soubesse, tá? E o assunto que eu escolhi para iniciar essa série é o cálculo diferencial integral, tá? Por que a gente usa o cálculo? Essa é a pergunta. Porque para uma pessoa que não é iniciada, que não estudou matemática, ou física, ou engenharia, tá? Esse cara pode ficar com a dúvida, pô, por que a gente estuda cálculo? Por que vocês usam cálculo? Por que não tem outra ferramenta, outro protocolo de raciocínio para vocês utilizarem? E na verdade, tem sim outras alternativas, tá? Mas o cálculo é muito boa, ela é muito versátil. E aí eu quero trazer para vocês as minhas ideias, as minhas interpretações sobre o porquê a gente utiliza o cálculo, tá? Bom, eu fiz aqui um roteirinho muito simples, tá? Só são as ideias principais que eu quero falar, então é muito improvisado, tá? Tudo isso que eu tô falando, mas eu só escrevi as ideias, tá? A grosso modo. Então, a primeira ideia que eu quero falar para chegar no conceito do cálculo e por que o cálculo é tão vencedor e tão importante é a ideia de sensibilidade, tá? A ideia de sensibilidade é o seguinte: suponha que você tem um sistema ou uma função, você dá um estímulo para esse sistema ou essa função. Qual é a resposta, tá, que você vai ter do sistema ou da função? Essa é uma ideia muito poderosa, tá? E isso os matemáticos começaram a perceber que essa ideia ela tinha um valor oculto dentro dela. Porque é o seguinte, suponha que você tem uma função crescente, tá? E você tem dois pontos nessa função. Você pode querer saber qual é a variação média entre um ponto e o outro ponto dessa função. Então você vai traçar uma secante, tá? Você vai saber para cada x que eu ando, quanto y eu me movimento. É uma tangente, tá? Então você pode fazer isso e a gente faz isso o tempo todo, tá? Por exemplo, se eu sair de Campinas para São Paulo, tá, e levar 1 hora no trajeto, tá? E o trajeto ele tem 100 quilômetros, tá? Então eu posso concluir que a minha sensibilidade dos quilômetros por hora foi em média de 100 quilômetros por hora. Mas não necessariamente essa foi a velocidade real. Eu estou pegando uma secante. Estou pegando o ponto final e inicial e traçando uma secante. Tá? É só uma relação de sensibilidade. A sensibilidade é quantos quilômetros eu ando para cada hora que eu estou nessa estrada. Tá? Agora, a ideia fica mais poderosa quando você inclui a noção de limite, tá? Se eu pegar esses dois pontos e aproximar eles, agora eu tenho uma outra secante no intervalo menor. Se eu aproximar mais ainda, eu vou ter outra secante. Conforme esse ponto está se aproximando cada vez mais do meu ponto de origem, ali o que eu estou parado, que eu escolhi para analisar, tá? Eu percebo que de fato eu estou analisando a sensibilidade cada vez mais próxima daquele ponto. E no limite dessa sequência, quando essa sequência for infinita, essas aproximações, de fato eu estarei analisando a sensibilidade daquele ponto. Agora perceba, eu posso repetir esse raciocínio para qualquer ponto da minha curva, tá? E com isso então eu posso saber o quanto o meu sistema é sensível aos estímulos em qualquer momento da minha curva. Ou, em outras palavras, qual é a sensibilidade da minha curva para qualquer x que eu entregue, tá? E essa ideia é poderosa porque ela tem aplicações práticas. Vocês já ouviram falar do Fermat? Eu vou falar bastante dele nesse canal. Pierre de Fermat era o príncipe dos matemáticos. Ele era advogado, tá? Mas era um advogado abençoado, tá? Porque além de advogado, ele também era um excelente matemático. Basicamente foi o príncipe aí da teoria dos números, tá? Um francês. E ele percebeu que ele podia usar
esse conhecimento de sensibilidade para calcular máximos e mínimos de uma curva. Porque perceba, quando uma curva está aumentando, depois ela cai, então ela tem aqui uma sensibilidade positiva, tá? No começo, para cada x que eu entrego, ela está subindo y. Aqui desse lado, para cada x que eu entrego, ela está descendo y. Só no topo, ali em um único ponto, tá? Ela está parada, estável. Eu entrego um x, mas ela não se movimenta ali no topo. Tá? É um ponto de equilíbrio. E o Fermat demonstrou isso. Tá? Esse é um teorema de Fermat do cálculo, que nesses pontos de equilíbrios, de máximos e mínimos, tá? Você tem essa sensibilidade igual a zero. Tá? Na matemática, isso recebeu o nome de derivada. Tá? Então você tem uma derivada igual a zero. E com isso, se você tiver uma função e derivar a função e depois igualar ela a zero, você consegue saber numericamente onde são os pontos de máximos e mínimos dessa solução, dessa sua equação. Tá? Ela não vai dizer se é um máximo ou se é um mínimo, é um dos dois. Essa análise vai dizer que é um dos dois. Tá? Aí se eu fizer uma sensibilidade da sensibilidade, ou seja, se eu calcular a derivada segunda da função, então eu calculei a primeira sensibilidade, se eu calcular novamente a sensibilidade da sensibilidade, aí eu sei dizer se eu estou num ponto de máximo ou mínimo, tá? E eu vou parar por aqui, tá? Porque essas questões de máximos e mínimos se desdobram em várias coisas que eu acho que não quero entrar no detalhe. Então vamos agora falar do primeiro milagre desse assunto. E qual é esse milagre? Ele surge na ideia de calcular áreas, tá? É para calcular áreas esse milagre. Então suponha que você tem uma curva, tá? E você quer calcular a área embaixo dessa curva. Então uma forma que a gente pode fazer é reduzir esse problema a algo que a gente conhece, calcular a área de retângulos, tá? Então você pode, por exemplo, para começar, faça uma partição no seu domínio, tá? E vamos tentar começar a encaixar uns retângulos embaixo dessa área, tá? Agora perceba, se eu pegar um ponto, se eu assumir que a altura do meu retângulo é o ponto médio, tá? De um desses intervalos na minha partição, eu vou ver que um pedaço da minha curva está acima do meu retângulo e um pedaço da minha curva está abaixo do meu retângulo. Então, se eu quiser aproximar a área da curva pela área do retângulo, tem um erro aí, que é justamente no finalzinho aqui, ó, no alto. Tá? Tem um erro. Só que perceba, se por um lado está sobrando área, no outro lado está faltando área. Então, se eu mais ou menos refletisse essa área que está sobrando para dentro dessa área que está faltando, a coisa encaixaria. Tá? Acontece que esse é o primeiro milagre do limite. Tá? Quando você pega essa sua partição e faz infinitos pontos nela, você pontilha ela infinitas vezes, você consegue fazer isso. E você consegue mostrar que esses erros vão para zero. De fato, a sua soma vai dar certo. Tá? Você aprende isso na faculdade como integral de Riemann, a soma de Riemann. Tá? Olha, eu não quero entrar no detalhe desse assunto, e se você quer falar de somas de Darboux, tipo de detalhe, entra no grupo do Telegram, tá? Que lá a gente tem um papo em outro nível. Aqui eu quero que seja um bate-papo muito introdutório, tá bom? Perceba, quando eu fiz essa soma, eu peguei um ponto no meio do intervalo aqui para assumir qual vai ser o ponto que vai me dar a resposta da altura do meu retângulo. Tá, mas eu poderia escolher qualquer número aqui, tanto faz, o cálculo mostra isso. Tá? Então, isso é uma aplicação imediata, tá, de limites. Então, você consegue mostrar isso, tá? E isso funciona. Então, esse é o nosso primeiro milagre, tá bom? Agora, o segundo milagre, ele foi operado por Newton, tá? E eu estou colocando as coisas numa ordem que não é a ordem cronológica, tá? Mas ela é uma ordem didática, tá? Então, o que Newton poderia ter feito? Ele fez de uma outra forma, tá? Mas o que ele poderia ter feito? Sabe aquela soma que eu falei que é possível fazer? Eu não sei como faz, mas eu falei que é possível. Então ele começa a pegar essa soma,
tá? E trabalhar com ela. Aí ele usa um teorema que vem lá das derivadas, o teorema do valor médio, para juntar algumas informações, tá? E depois ele usa um outro teorema, que é o teorema do confronto, que é um teorema que vem lá de limites, antes das derivadas. E com isso, ele consegue provar o seguinte raciocínio maravilhoso. Sabe essa função que você quer calcular a área? Se você encontrar uma função que a sensibilidade seja igual a essa função, então a área entre dois intervalos, tá? A e B, é igual à diferença dessa primeira função no ponto A e no ponto B, tá? Vamos dizer isso de uma forma um pouco mais simples. Ele relacionou derivadas e integrais, tá? Integrais são somas, tá? Ele falou, toda vez que você está tentando calcular uma soma dessas que são infinitas, de infinitas partes, não se preocupe. Procure uma função que a derivada dela seja igual a essa sua primeira função, essa que você quer calcular a área, tá? Se você encontrar essa função, acabou. Se você quer calcular a área entre dois intervalos, é só pegar esses valores, pôr nessa função e calcular a diferença deles. Pronto. Isso é o teorema fundamental do cálculo e ele é milagroso, tá? Agora, esses dois milagres que eu comentei com vocês são puramente matemáticos, tá? Eles mostram por que o cálculo é vantajoso na matemática. Porque ele te ensina a fazer somas infinitas, tá? Então você pega um problema gigantesco, fatia esse problema em diversas partes, infinitas partes, e ele te ensina a somar. Agora perceba, eu estou pegando uma curva extremamente complexa e aproximando ela por retângulos. Então, cara, para pensar, é uma ferramenta poderosíssima. Você vai pegar um comportamento extremamente complicado, tá? E vai reduzir a ele a uma soma que agora você sabe fazer de coisas simples. E calcular áreas é uma coisa muito necessária, tá? Na matemática, na física, é muito importante. E agora que eu vou falar por que a gente se preocupa tanto em calcular essas integrais. Se eu quiser a área de uma figura, eu preciso fazer uma integral. Se eu quiser saber o volume de uma figura, é uma integral também. E as integrais aparecem em diversas outras situações. Já vou chegar lá. Bom, eu quero falar agora do terceiro milagre. E esse terceiro milagre, ele é na área das ciências, tá? Nas ciências aplicadas. E quem operou esse milagre foi um cara chamado Galileu Galilei, tá? Esse milagre, ele está na origem dos experimentos físicos, tá? O que Galileu percebeu, tá? Ele percebeu que, ao fazer um experimento físico, se você utilizasse sensibilidades para você medir as coisas, o negócio se comportava de uma maneira mais simples, tá? Eu já vou trazer a resposta, mas eu vou explicar por quê. Se você fosse fazer um experimento, suponha que você queira descobrir alguma coisa, uma lei fundamental, tá? E se você medisse as sensibilidades do fenômeno ao invés do fenômeno, você poderia fazer um experimento menor, a menor custo, tá? Num tempo mais rápido e com menos variáveis, tá? Então, se eu consigo fazer o mesmo experimento com menos variáveis, de maneira mais rápida e menor espacialmente, esse experimento é muito bom, tá? Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção aqui, o que o Galileu fazia, tá? O Galileu, ele tinha alguns experimentos, ele queria entender essa questão da aceleração, do movimento retilíneo uniforme, tá? E ele já tinha percebido que os corpos soltos, tá? Queda livre era acelerada, tá? Então ele queria saber como que era essa aceleração, queria medir essa aceleração, queria saber exatamente se essa aceleração era uniforme, se ela mudava, tá? Se corpos diferentes sentiam acelerações diferentes, tá? E isso dá um pano para manga enorme, porque cai lá na relatividade geral de Einstein, mas volta para cá. Então o que ele fazia? Se você soltar dois objetos juntos, tá? Eles vão cair juntos. Eles já viam isso. Galileu já sabia disso. Mas é difícil você computar
quanto que eles andaram no tempo. Ele não tinha um cronômetro, ele tinha pêndulo, entendeu? Ele tinha pêndulo, ampulheta para medir tempo. Tá? Então não é viável você pegar um objeto, soltar do lado de cima da Torre de Pisa e ficar medindo quanto que ele andou no tempo. Tá? E é muito rápido o negócio também. Então o que o Galileu percebeu? Ele percebeu que se ele usasse uns planos inclinados, tá, ele poderia enfraquecer a gravidade. A gravidade ainda estava lá, só que ele enfraquecia ela. Então ele foi desligando a gravidade, tá, com planos inclinados. Aí ele montava canaletas, tá, para pôr bolinhas, para descer essas canaletas, tipo um V assim, ó, e uma bolinha de metal para andar na canaleta. E aí ele podia ver o movimento dessas bolinhas, tá? Então, o que ele fazia? Ele punha sensores, tá, nessas canaletas. Toda vez que a bolinha passava no sensor, o sensor apitava, tá? E o sensor era um sino bem pequenininho, bem levinho. Então, a hora que a bolinha passava, pim, 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 e ele conseguia ouvir esse som e ver quanto tempo passava entre uma ampulheta, entre o tempo que passava entre um sino e outro, tá? E ele percebeu o seguinte: se você virasse, você colocasse, por exemplo, uma rampinha assim, e você colocasse os seus sensores igualmente espaçados, você vai jogar a bolinha do repouso. A hora que você soltava ela, o barulho começava assim, ó, aumentava a frequência. O que ele percebeu? A bolinha está ganhando velocidade. Então eu vou começar a espalhar os sininhos, tá? Agora, a única forma desse som ficar constante da seguinte forma. Agora, a única forma da frequência de acionamento desses sinos serem constantes, ou seja, a única forma dele ouvir o seguinte barulho, pim, 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 de uma maneira constante, é se ele for espalhando esses sininhos seguindo uma progressão geométrica. Nada mais é do que a aceleração. Então, se ele espalhasse os sininhos com uma distância um pouco maior, crescendo em progressão geométrica, ele conseguia ouvir um barulho numa frequência só. Pim, 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 pim. E a bolinha estava ganhando velocidade, a distância entre os sinos estava ficando maior, mas o barulho que ele ouvia estava constante. Por quê? Porque a bolinha está sendo acelerada. Tá? Então, com isso, ele conseguiu calcular de maneira muito precisa, tá, o valor da gravidade. Agora, você é físico e você está fazendo o seu mestrado, sei lá onde, em História da Ciência. Cara, eu estou falando com gente aqui que não estudou física, tá bom? Então, algumas coisas aqui não eram exatamente como o Galileu fazia, mas a ideia era essa. Mas a ideia do sininho, das canaletas e do plano inclinado era exatamente isso que ele fazia, tá? Mas é muito interessante. Isso aqui é um assunto muito complexo. O Galileu era um cara muito inteligente, muito acima do tempo dele, tá bom? Bom, com isso, o Galileu conseguia calcular a velocidade que a bolinha chegava. O que ele estava medindo era a aceleração, tá? A hora que ele espalhava esses sininhos na canaleta, a distância que ele vai espalhando está relacionada com a aceleração do plano inclinado. Agora, se ela depende do ângulo, se ele colocar um ângulo de 90 graus, ele sabe a aceleração da gravidade. Ou seja, para o Galileu, foi muito mais fácil fazer um experimento que medisse essa aceleração do que, de fato, medir o espaço que essa bolinha vai andar. Quanto que essa bolinha está andando? Ela está andando naquela equação que você aprendeu no colégio. S, o espaço que ela está, é igual a S0, a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. É uma parábola. Cara, para você fazer um experimento e de fato ver que a bolinha em queda livre está se deslocando de uma maneira parabólica no tempo, você tem que ter um experimento enorme. Cara, você tem que medir velocidades, tá? A velocidade inicial você tem que medir, velocidade inicial, posição inicial, e fazer um monte de curva, tá? E depois ficar variando a posição e a velocidade inicial para ver se a lei está funcionando. Tá? Então, você ao invés de medir uma variável, você mede 3, cara. Você tem 3 variáveis no seu negócio aí. Você não está medindo só a aceleração, você está medindo a aceleração, a posição inicial e a velocidade inicial. É muito mais complexo.
o experimento fica muito maior e demora muito mais para acontecer, tá? Então, o que hoje a ciência faz, tá? Já se percebeu há muito tempo que medir sensibilidades é muito mais vantajoso, tá? É muito mais fácil, é muito mais econômico no laboratório você ir lá e medir sensibilidade. Mas agora, com o recurso do teorema fundamental do cálculo, se eu medir sensibilidade, eu sei que tem uma função relacionada com essa sensibilidade. Tá? Existe uma função relacionada com essa sensibilidade e é a própria função do meu fenômeno. Tá? Então, foi isso que o Galileu fez. Ele mediu uma sensibilidade, da sensibilidade ele encontra a equação da velocidade. V igual a V0 mais gama t. Essa equação ela tem que ser a derivada de uma outra equação, a equação horária dos espaços. S é igual a S0 mais V0t mais meio de gama t quadrado. Tá? Então, você mede sensibilidade e integra para ter a lei fundamental. Integra para ter uma lei mais fundamental ainda. Então, esse é o benefício que o cálculo te traz. Tá? Você poder fazer experimentos diferenciais no seu laboratório, medir sensibilidades. É muito mais fácil medir sensibilidade, cara, do que medir um fenômeno inteiro. É muito mais fácil, tá? Em resumo, que eu anotei aqui. Nas ciências aplicadas, o cálculo nos permite construir experimentos mais baratos, menores, com experiências mais rápidas e reduz o número de variáveis a ser analisada. E na matemática podemos tratar problemas complicados com ferramentas simples que dominamos bem, que são as retas, somas e as multiplicações desses números, entre aspas. Porque não precisa ser um número, pode ser um vetor, pode ser um monte de coisa esquisita. Mas vamos ficar aqui nos números, tá? E para acabar, existe alternativas ao cálculo? Claro que existe, tá? O cálculo, a visão científica no cálculo é você estudar a sensibilidade e integrar essa sensibilidade para recuperar o fenômeno. Mas o cálculo não é a única opção. Existem outras opções, elas são necessárias, por exemplo, no eletromagnetismo, na relatividade, no mundo real, tá? No mundo das partículas, da física de altas energias. Tá? Essa outra forma ela é mais adequada. Tá? Só para vocês entenderem. No cálculo, o que eu estou fazendo? Eu quero encontrar essa função aqui. Então eu olho a sensibilidade dela e meço no laboratório a sensibilidade da função. Aí eu integro, tenho a função. Numa outra abordagem, nós podemos fazer o cálculo variacional. Eu tenho um objeto aqui em cima, acima da minha função. Tá? Ele chama funcional. Você pode entender ele como uma função de funções. Lembra que lá no cálculo o seu interesse era calcular a sensibilidade de uma função? Aqui, no cálculo variacional, é quase isso também. Você está preocupado em encontrar os pontos que essa derivada dessa função de funções é igual a zero. Tá? No fundo, você quer saber o extremo. Onde que esse funcional é extremo? Tá? Então você tem um cálculo para isso. É um negócio bem complicado, tá? Então você pergunta para o funcional: ei, aonde você é extremo? Aonde a sua derivada é igual a zero? Bom, antes, se eu fizesse igual Fermat essa pergunta, eu falaria: função, em que momento a sua sensibilidade é igual a zero? Ele ia falar, o momento para ele teria como resposta um valor de x. Agora, no cálculo variacional, é um pouco diferente. Se eu falar: funcional, em que momento a sua sensibilidade é igual a zero? O funcional vai falar: olha, a minha derivada é igual a zero quando eu tenho esta função aqui. Então, no cálculo variacional, eu estou preocupado em encontrar uma derivada que dê a minha função, de alguma forma. Então, no resumo de baixíssima pretensão, tá? O cálculo variacional, você tem um objeto que a sensibilidade dele dá a minha função. No cálculo diferencial, você tem uma sensibilidade que a integral dela dá a minha função. Do ponto de vista matemático, o cálculo variacional ele é mais poderoso. Tá? Só que tem um problema.
Não existe um mecanismo operacional para você descobrir essa função que você está fazendo. Então, é uma construção. E aí vão existir alguns questionamentos, tá? Não existe uma única forma de representar o funcional. O que não é proibido passa a ser permitido, tá? Então fica uma coisa meio louca, mas o que importa é que funciona, tá? Então, no fim do dia, o cálculo integral funciona para muita coisa, tá? Mas na ciência de ponta, a ciência, quando você faz o modelo e tem que confrontar com dados novos, ciência nova, essa opção aqui, ela é superior ao cálculo, tá? Por favor, físicos e matemáticos, não fiquem chateados comigo. Esse é um vídeo introdutório. Senhores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês têm alguma sugestão, tá? Por um tema, entra no grupo do Telegram, tá? E fala lá. Semana que vem a gente pode se ver aqui de novo. Bom, aproveitando, eu sempre esqueço, deixa o like, tá? E compartilha esse vídeo.